Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Link nos comentários. Vamos à história? Olá, meus caros amigos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conta um Conto. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 12 de março de 2022. Há exatos 100 anos nascia Jack Kerouac, um escritor que morreu cedo, aos 47 anos, mas que mudou a vida de muita gente. Você gosta de histórias com grandes viagens? Talvez eu tenha aqui em minhas mãos o livro da sua vida, On the Road. Traduzido para o Brasil em 1984 como Pé na Estrada. É considerada a obra-prima de Kerouac, um dos principais expoentes da geração beat nos Estados Unidos. O On the Road é um livro que relata a viagem pelos Estados Unidos, de carro, por Saul Paradise e Dean Moriarty, repleta de sexo, drogas, álcool e liberdade. Imagine que um tema assim fez a cabeça dos jovens dos anos 60 e 70 e até hoje. On the Road inaugura um novo tipo de prosa, que funciona como uma trilha sonora interna ao livro. Um fluxo de consciência que vai se desprendendo das palavras, das frases, dos blocos. Tem ritmo, o ritmo das ruas. Mas não será hoje que eu lerei essa obra para vocês. Eu vou trazer um conto dele. Um ótimo conto, aliás. Chamado, e é bem sugestivo esse nome, Sozinho no Topo da Montanha. Vamos junto comigo para lá? Depois de todo tipo de farra, e ainda mais, cheguei ao ponto em que precisava de solidão. Precisava me desligar. Desligar a máquina de pensar e curtir o que chamam de viver. Tudo o que eu queria era deitar na grama e olhar as nuvens. Uma escritura antiga também diz: a sabedoria só pode ser obtida sob o ponto de vista da solidão. Sabedoria, solidão. E de qualquer maneira eu estava completamente farto de todos os navios, ferrovias e Times Square de todos os tempos. No Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, candidatei-me a um emprego como vigia de incêndios na Floresta Nacional de Mount Baker do Grande Noroeste. Me arrepiava só de olhar para essas palavras, pensando em pinheiros viçosos à beira de um lago matinal. Zarpei para Seattle a quase 5.000 quilômetros do calor e da poeira das cidades do leste em junho. Quem esteve em Seattle e não curtiu o Alaskan Way, a antiga zona das docas, marcou bobeira. As lojas com totens à entrada, as águas do Puget Sound batendo nos velhos piers, o aspecto escuro e lúgubre dos antigos armazéns e barracões do cais, e as mais antigas locomotivas da América arrastando vagões pela zona portuária dão uma ideia sobre aqueles céus radiantes e sem nuvens do noroeste, do grande país que está por vir. Viajar de Seattle para o norte pela Rota 99 é uma experiência excitante porque subitamente surgem as Cascade Mountains, se erguendo no horizonte do nordeste, verdadeira como Cushan, sob neves inumeráveis. Os grandes picos cobertos de alvura intocada, um universo de enormes rochedos retorcidos e amontoados e, às vezes, quase espiralados em formações fantásticas e inacreditáveis. Tudo isso é visto muito acima dos campos sonhadores dos vales Stillaquamish e Skagit, planícies agriculturáveis de verde pacífico, com um solo tão rico e tão escuro que os habitantes da região se gabam orgulhosamente, que só fica atrás do Nilo em fertilidade.
Em Milton, Washington, o carro cruza a ponte do rio Skagit. À esquerda, para o oeste e para o lado do mar, o Skagit corre para a Bahia e mergulha no Oceano Pacífico. Em Burlington, você vira para a direita e segue direto para o coração das montanhas, por uma estrada rústica dentro do vale cruzando cidadezinhas sonolentas e um ruidoso centro do mercado agrícola conhecido como Cedro Hawley, com centenas de carros estacionados obliquamente em uma típica avenida principal de cidade do interior, com lojas de ferragens, armazéns de sementes e rações e bazares baratos. Embrenhando-se pelo vale cada vez mais fundo, surgem penhascos recobertos de mata ao lado da estrada. O rio se estreita e corre mais veloz, verde translúcido puro como o verde do oceano em um dia nublado. Mas é a torrente sem sal da neve derretida das High Cascades, quase boa para se beber ao norte de Marblemont. A estrada se torna cada vez mais sinuosa ao chegar a Concrete, a última cidade do Vale do Skagit, com um banco e um empório de artigos baratos. Depois disso, as montanhas que se erguem em segredo por trás dos contrafortes ficam tão próximas que já não se pode vê-las, mas você consegue e começa a senti-las cada vez mais. Em Marblemont, o rio é uma torrente veloz, obra das montanhas tranquilas. Troncos caídos ao lago da água proporcionam lugares perfeitos para sentar e desfrutar uma região fluvial encantadora. As folhas farfalhando ao vento límpido do noroeste parecem se rejubilar. As árvores mais altas dos cumes arborizados dos arredores, varridas e turvadas pelas nuvens passageiras mais baixas, parecem satisfeitas. As nuvens tomam a forma de rostos de eremitas ou freiras, ou às vezes lembram cães tristes, partindo apressados nas asas do horizonte. Galhos submersos se debatem e gorgolejam na pesada magnificência do rio. Toras passam impetuosas a 30 km por hora. O ar cheira a pinheiro, serragem, tanino, lodo e gravetos. Pássaros unem como flechas sobre a água à procura de peixes escondidos. Ao rumar para o norte através da ponte em Marblemont e em direção a New Holland, a estrada se torna estreita e sinuosa até que finalmente o Skagit aparece se derramando sobre rochas a espumar. E pequenos regatos se despencam das encostas íngremes e o engrossam. As montanhas se elevam por todos os lados. Apenas seus ombros e flancos são visíveis. As cabeças nevadas estão fora da vista. Em New Holland, a construção de uma estrada ergue uma nuvem de poeira acima das barracas, dos trabalhadores e do equipamento. A represa de lá é a primeira de uma série que compõe o sistema de Skagit, que fornece toda a energia de Seattle. A estrada termina em Diablo, povoado tranquilo montado por uma empresa, com chalés e gramados verde bem cuidados, cercado por picos muito próximos com os nomes de Pirâmide, Colonial e Davis. Ali, um enorme elevador conduz a uma altura de 300 metros, ao nível do lago Diablo e da represa Diablo. Acima da represa, a água jorra em um jato no qual uma tora extraviada seria arremessada como um palito de dente em um arco de 300 metros. Aqui, finalmente, a altitude é suficiente para se começar a ver as cascatas. Reflexos ofuscantes ao norte indicam o lugar onde o Lago Ross retrocede até o Canadá, abrindo um visual impressionante da Floresta Nacional de Mount Baker, tão espetacular como qualquer vista das rochosas do Colorado. O barco da empresa de energia elétrica da cidade de Seattle parte regularmente de um pequeno cais próximo da represa Diablo e segue para o norte, por entre as íngremes encostas rochosas arborizadas em direção à represa Ross, mais ou menos a meia hora de viagem.
Os passageiros são empregados da companhia, caçadores, pescadores e trabalhadores florestais. Abaixo da represa Ross começa a caminhada. É preciso subir uns 300 metros por trilha rochosa até o nível da represa. Aqui, o vasto lago se escancara, revelando as balsas de pequenas estâncias de recreação que oferecem quartos e barcos para turistas. E logo a seguir as balsas do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Daqui em diante, se você tem a sorte de ser um sujeito rico ou um vigilante de incêndios florestais, penetra na área de preservação ambiental da North Cascade no lombo de cavalos e mulas e pode passar um verão completamente sozinho. Eu era vigilante de incêndios e depois de umas 2 noites tentando dormir com o barulho e os balanços das balsas do serviço florestal, vieram me buscar em uma manhã chuvosa. Um rebocador potente arrastando uma imensa balsa curral ocupada por 4 mulas e 3 cavalos, com meus gêneros alimentícios, forragens, baterias e equipamento. O condutor das mulas se chamava Andy e usava o mesmo velho e desabado chapéu de cowboy que tinha usado no Wyoming há 20 anos. Bem, garoto, agora vamos te levar para onde não poderemos te resgatar. É melhor que você se prepare. É exatamente isso que eu quero, Andy. Eu quero ficar sozinho, 3 meses inteiros, sem ninguém para me encher o saco. Você fala isso agora, mas vai mudar de tom depois de uma semana. Eu não acreditei nele. Eu estava em busca de uma experiência que os homens raramente obtêm nesse mundo moderno. A solidão completa e tranquila, em meio a um ambiente selvagem, dia e noite. 63 dias e noites, para ser exato. Não fazíamos a menor ideia da quantidade de neve que tinha caído na minha montanha durante o inverno. E Andy disse: se não nevou muito, você vai ter que caminhar 3 quilômetros naquela trilha terrível, com 2 baldes todos os dias. Ou dia sim, dia não. Eu não te invejo, viu, garoto? Eu já estive lá. Um dia tá quente, com milhares de insetos, e você quase que assa. E no dia seguinte, você é atingido por uma nevascazinha de verão que vem do Roscommon e fica bem ali pertinho do Canadá, no seu quintal. E você não consegue colocar a lenha no fogão rápido bastante. Mas eu tinha uma mochila cheia de pullovers de gola alta e camisas e calças quentes e meias compridas de lãs compradas na zona portuária de Seattle, e luvas e um gorro com cobertor de orelha, um monte de sopa instantânea e café, bastante café, na minha lista de provisões. Eu devia ter trazido uma garrafa de conhaque, garoto, disse Andy, abanando a cabeça, enquanto o rebocador puxava nossa balsa curral Lago Ross acima, através da compota de toras e para a esquerda, em direção ao canto norte, sob um imenso manto de chuva das montanhas Sordog Ruby. E onde é que fica o Pico da Desolação? Perguntei, referindo-me à minha própria montanha. Uma montanha para se guardar para sempre, eu sonhei toda a primavera. Viajante solitário, hoje você não vai ver o pico, a não ser quando estivermos praticamente no cume. E então você já vai estar tão encharcado que não vai se interessar mais. O guarda florestal auxiliar Marty Gouk, do posto da guarda florestal de Mabelmont, também estava conosco e me dava dicas e instruções. Ninguém parecia cobiçar o Pico da Desolação a não ser eu. Depois de 2 horas enfrentando ondas tempestuosas ao longo do lago fustigado pela chuva, com soturnas florestas nebulosas se erguendo íngremes em ambas as margens, e as mulas e cavalos com o focinho metido nos sacos de ração e suportando pacientemente a chuvarada, chegamos ao sopé da trilha do Pico da Desolação. E o homem do rebocador, que nos proporcionou um bom café quente na cabine do piloto, manobrou de maneira a encostar a balsa de lado, e uma ladeira lamacenta e íngreme
repleta de arbustos e árvores caídas. O condutor deu uma palmada na primeira mula, que saltou para frente com um fardo duplo de baterias e enlatados. Apoiou as patas dianteiras na lama, escorregou, deslizou, quase caiu no lago e finalmente deu uma arrancada mais forte. Partiu deslizando e desapareceu no nevoeiro para esperar as outras mulas e o dono da trilha. Desembarcamos todos, desamarramos a balsa, acenamos para o cara do rebocador, montamos nos cavalos e começamos a jornada. Uma turma triste pingando sob a chuva forte. De início, a trilha, subindo sempre escarpada, estava tão densamente tomada pelo mato que levávamos uma ducha atrás da outra na cabeça e nos joelhos. A trilha também estava cheia de pedras redondas que faziam os animais escorregar. Em determinado ponto, uma enorme árvore caída nos impediu de ir adiante, até que o velho End e Marte avançassem com machados e abrissem um pequeno atalho contornando a árvore, suando, praguejando e cortando, enquanto eu cuidava dos animais. Eles terminaram logo, mas as mulas ficaram receosas por causa da inclinação irregular do atalho e tiveram de ser tocadas a pau. Em seguida, a trilha atingiu prados alpinos salpicados de tremorceiros azuis na névoa espessa e minúsculas papoulas vermelhas, botõezinhos de flor tão delicados quanto os desenhos de uma pequena xícara de chá japonesa. Agora a trilha zigue-zagueava em curvas amplas prado acima. Em breve vimos o vasto cume nublado de um penhasco rochoso mais acima, e Andy gritou: "Quando chegarmos lá vai faltar pouco, mas até lá ainda são mais 600 metros. Embora pareça que é só esticar o braço e tocá-lo." Desembrulhei meu poncho de nylon e o enrolei na cabeça, e secando um pouco, ou melhor, deixando de pingar, segui a pé ao lado do cavalo para aquecer o sangue, e comecei a me sentir melhor. Mas os outros rapazes continuaram cavalgando na chuva, cabisbaixos. Quanto à altitude, tudo o que eu posso falar é sobre alguns pontos assustadores ocasionais da trilha, onde podíamos olhar para baixo e vislumbrar as copas distantes das árvores. O prado alpino atingiu a linha da floresta, e subitamente uma grande ventania arrojou rajadas de granizo contra nós. "Estamos nos aproximando do topo agora!" gritou Andy, e de repente surgiu neve na trilha. Os cavalos começaram a patinar em uma pasta de lama e neve derretida de 30 centímetros de espessura, e à esquerda e à direita era tudo um branco ofuscante sob o nevoeiro cinzento. "Estamos agora a uns 1.700 de altitude", disse Andy, enrolando um cigarro enquanto cavalgava na chuva. Descemos, depois subimos mais um pouco. Descemos outra vez, uma nova subida lenta e gradual. E então Andy gritou: "Lá está ela!" E acima, na penumbra do cume da montanha, vi um pequeno barraco de telhado pontiagudo, isolado no topo do mundo. E engoli em seco, amedrontado. Aquilo é a minha casa durante todo o verão? E o verão é isso? O interior do barraco era ainda mais miserável, úmido e sujo, com restos de comida e revistas estraçalhadas pelos ratos e ratazanas. O chão enlameado e as janelas impenetráveis. Mas o velho e duro Andy, que durante toda a sua vida tinha passado por situações desse tipo, fez um fogo crepitante no fogão bojudo e me mandou aquecer uma chaleira de água com quase meia lata de café dentro, dizendo: "Café não presta, a não ser que seja forte." Pouco depois, o café ferveu com uma espuma castanha agradável e aromática. Pegamos nossas canecas e bebemos tudo. Nesse meio tempo, subi no telhado com Marte. Tirei o balde da chaminé, coloquei a vara do tempo com o anemômetro e fiz mais algumas arrumações. Quando voltamos para dentro, Andy fritava presunto com ovos em uma grande frigideira. E tínhamos quase uma festa. Lá fora, os animais ruminavam pacientemente, com os sacos de ração enfiados no focinho, satisfeitos por descansarem junto a uma velha cerca do curral,
feita de troncos por algum vigilante do desolado dos anos 30. A escuridão baixou, incompreensível. Na manhã cinzenta, depois de eles terem dormido no chão em seus sacos de dormir, e eu no único catre dentro do meu saco, como uma múmia, Andy e Marty partiram, rindo e dizendo: Bem, o que você está achando agora, hein? Estamos aqui há 12 horas e você ainda não conseguiu ver além dos 3 metros. Meu Deus, é verdade. Como é que eu farei para localizar incêndios? Não se preocupe, rapaz. Estas nuvens se dissiparão e você vai ter uma visão de 100 e tantos quilômetros em todas as direções. Não acreditei e fiquei assustado. E passei o dia inteiro tentando limpar o barraco ou dando 20 cuidadosos passos em cada direção do meu pátio, cujas extremidades pareciam ser quedas livres em precipícios silenciosos. E fui cedo para a cama. Mais ou menos na hora de dormir, vi minha primeira estrela, rapidamente, e então nuvens gigantescas e fantasmagóricas se acumularam em torno de mim. E a estrela sumiu. Mas, bem, nesse instante, tive a sensação de ver 1,5 quilômetro dentro do bojo do lago cinza escuro lá embaixo, onde Andy e Marty estavam outra vez no barco do serviço florestal, que os pegou ao meio-dia. No meio da noite, acordei bruscamente com os cabelos em pé. Vi uma enorme sombra negra na minha janela. Depois vi que havia uma estrela acima dela e percebi que se tratava do Monte Rosoman, 2.425 metros, espiando pela minha janela a quilômetros de distância, lá perto do Canadá. Levantei do catre soturno com os ratos a roer embaixo dele. Saí e fiquei pasmo ao ver vultos negros de montanhas se agigantando ao redor. E não apenas isso, mas também a cortina ondulante das luzes do norte se movendo por trás das nuvens. Foi um pouco demais para um garoto urbano. O medo de que o abominável homem das neves pudesse estar respirando às minhas costas, lá no escuro, me fez voltar para a cama e enterrar a cabeça dentro do saco de dormir. Mas pela manhã, domingo 6 de julho, fiquei surpreso e até eufórico ao ver o céu azul límpido e ensolarado, e lá embaixo, como um mar de neve radiante e pura, as nuvens dispostas como uma cobertura de marshmallow sobre o mundo todo e o lago inteiro, enquanto eu permanecia sob o sol cálido, em meio a centenas de quilômetros de picos alvos de neve. Fiz café, cantei e bebi uma xícara no sonolento e tépido degrau da porta. Ao meio-dia as nuvens se dissiparam e o lago surgiu lá embaixo, inacreditavelmente belo. Uma piscina de um perfeito azul com 40 quilômetros de comprimento ou até mais, e os córregos como córregos de brinquedo, e a mata verde e viçosa por toda parte, e até os alegres rastros líquidos dos barcos de pescas dos veranistas que riscavam o lago e as lagunas. Uma tarde ensolarada perfeita. E atrás do barraco descobri um campo de neve suficientemente grande para me fornecer baldes de água fresca até os fins de setembro. Meu trabalho era localizar incêndios. Certa noite, uma terrível tempestade de raios fustigou toda a floresta nacional de Mount Baker sem que caísse uma gota de chuva. Quando eu vi aquela ominosa nuvem negra relampejando furiosamente na minha direção, desliguei o rádio, estendi a antena no chão e esperei pelo pior. Xish, xish, dizia o vento, trazendo a poeira e os raios cada vez mais para perto. Tic, respondeu o para-raios, captando uma descarga de eletricidade de um relâmpago perto do pico Skagit. Hiss, tic, em minha cama, senti a terra tremer. 25 quilômetros ao sul, a leste do pico Ruby, em algum lugar nas proximidades do Riacho da Pantera,
um grande incêndio se alastrou, uma enorme mancha cor de laranja. Às 10 horas, outro raio caiu ali e as chamas se ergueram perigosamente. Eu devia registrar a área geral da queda dos raios. À meia-noite já estava há tanto tempo observando atentamente pela janela escura que eu comecei a ter alucinações e ver incêndios por toda parte. 3 deles ali mesmo, no Riacho do Relâmpago. Fantasmas fosforescentes de fogos artificiais alaranjados, que pareciam ir e vir. Pela manhã, em 117 graus por 16, onde eu havia visto o grande incêndio, havia uma estranha mancha marrom na rocha nevada, mostrando onde o fogo se tinha alastrado e crepitado sob a chuva que caiu durante toda a noite, depois dos relâmpagos. Mas o resultado dessa tempestade foi desastroso, a 25 quilômetros de distância, em McAllister Creek, onde um imenso braseiro sobreviveu à chuva e na tarde seguinte explodiu em uma nuvem que se via em Seattle. Fiquei com pena dos caras que tinham que combater aqueles incêndios, os bombeiros que saltavam de paraquedas dos aviões e as equipes de terra que avançavam pelas trilhas a pé, galgando e escalando rochas escorregadias e encostas de rochas soltas, chegando suados e exaustos apenas para enfrentar uma parede de calor tão logo a que alcançassem. Como vigia, era a maior moleza. Eu tinha apenas que me concentrar em informar a localização exata, encontrada por meio de instrumentos de precisão, de todos os focos de incêndio que detectasse. Na maioria dos dias, porém, era a rotina que me mantinha ocupado. Todas as manhãs, mais ou menos às 7, eu fervia uma chaleira de café sob um punhado de gravetos. Saía para o pátio alpino com uma xícara de café presa pelo polegar e sossegadamente conferia a velocidade e a direção do vento, a temperatura e a umidade. E então, depois de cortar lenha, comunicava por rádio os resultados da leitura ao posto de Sword Dog. Por volta das 10 da manhã, eu geralmente ficava afim do café da manhã. Fazia panquecas deliciosas e as comia na minha mesinha, enfeitada por ramos de tremoceiro das montanhas e brotos de abetos. No início da tarde era geralmente a hora da minha grande curtição diária, pudim instantâneo de chocolate e café quente. Por volta das 2 ou 3 horas, me deitava de costas na grama e observava as nuvens a passar. Ou colhia amoras silvestres e comia ali mesmo. O volume do rádio era alto bastante para que eu escutasse qualquer chamada para o pico da desolação. Ao pôr do sol, eu improvisava meu jantar, abrindo latas de batata doce, presunto e feijão, ou apenas sopa de feijão que comia com broas de milho assadas na chapa de alumínio em cima do fogão de lenha. Depois saía, ia até a escarpa coberta de neve e recolhia 2 baldes para a tina de água, e catava um punhado de lenha caída da colina, como a proverbial velhinha do Japão. Colocava panelas com restos de comida para os coelhos e esquilos embaixo do barraco, e no meio da noite os escutava andar por lá. Ratos desciam do porão e também comiam um pouco. Às vezes eu gritava perguntas às rochas e às árvores, e através dos desfiladeiros, ou cantava como um tirolês. O que significa o vazio? A resposta era o silêncio perfeito, e então eu entendia. Antes de deitar, lia à luz do candeeiro de querosene todo e qualquer livro que encontrasse no barraco. É surpreendente como as pessoas isoladas ficam famintas por livros. Depois de ler detidamente todas as palavras de um volume de medicina e as versões resumidas das peças de Shakespeare feitas por Charles e Mary Lamb, subi para o pequeno sótão e juntei velhos livros de bolso de cowboys e revistas que os ratos tinham destroçado. Também joguei pôquer com 3 jogadores imaginários. Pouco antes de deitar, aquecia uma xícara de leite com uma colher de mel quase até ferver, e esse era o meu trago para a hora de deitar. Depois me enroscava no meu saco de dormir. E nenhum homem deveria passar pela vida sem experimentar pelo menos uma vez
a saudável e até aborrecida solidão em um lugar selvagem, dependendo exclusivamente de si mesmo e, com isso, aprendendo a descobrir sua verdadeira força oculta, aprendendo, por exemplo, a comer quando tem fome e a dormir quando tem sono. A hora de deitar era também meu momento de cantar. Caminhava para cima e para baixo na trilha, já muito percorrida na penumbra da minha rocha, cantando a plenos pulmões todas as músicas que eu conseguia me lembrar, sem ninguém para ouvir, exceto o cervo e o urso. No entardecer rubro, as montanhas eram sinfonias de neve rosada. A montanha do Jack, o pico dos Três Tolos, o pico do congelamento, o chifre dourado, o monte do terror, o monte da fúria, o monte do desespero, o pico do polegar torto, o monte desafiador e o incomparável Monte Baker, maior do que o mundo, ao longe, e o meu pequeno Morro do Burro, um complemento do Morro da Desolação, neve cor-de-rosa em nuvens distantes e franzidas como antigas cidades remotas do esplendor da terra do Buda, e o vento trabalhando incessantemente, ressoando às vezes, chacoalhando meu barraco. Para o jantar eu fazia chop suey, assava alguns biscoitos e punha os restos em uma panela para os veados que vinham na noite enluarada e mordiscavam como grandes e estranhas vacas da paz. Um macho de guampas compridas, fêmeas e filhotes também, enquanto eu meditava na erva alpina, fitando o lago mágico com alamedas de luar. Eu podia ver abertos refletidos no lago enluarado 1.500 metros abaixo, de cabeça para baixo, apontando para o infinito. E todos os insetos silenciavam em homenagem à lua. Vi 63 poentes refletidos naquele monte perpendicular. Poentes loucos e fogosos, despejando-se como espuma do mar de nuvens através de penhascos inimagináveis, como os penhascos cinzentos que se costumam desenhar quando criança, todos com tons róseos na esperança ao longe, fazendo com que você se sinta exatamente como eles, brilhante e soturno, muito além das palavras. Manhãs frias com nuvens encapeladas, desprendendo-se do desfiladeiro do relâmpago, como fumaça de um incêndio gigantesco, mas o lago celeste como sempre. Agosto chega com rajadas que sacodem a casa e auguram pouca agosticidade. Depois aquela sensação de ar nevado e fumaça de lenha. Então a neve chega, varrendo o caminho desde o Canadá. O vento aumenta e nuvens escuras e baixas se precipitam como se saíssem de uma forja. E de repente, um arco-íris verde-rosa surge bem no cume, com nuvens vaporosas ao redor e um sol cor de laranja tremeluzente. O que é um arco-íris, Senhor? Um arco para os humildes. E você sai, e de repente sua sombra é silhuetada pelo arco-íris enquanto você caminha pelo topo do morro, um mistério encantador aureolado que lhe dá vontade de rezar. Uma folha de grama farfalhando nos ventos do infinito, presa a uma rocha, e nenhuma resposta para sua pobre carne branda. Sua lamparina a óleo ardendo no infinito. Certa manhã encontrei bosta de urso e rastros, onde o monstro apanhara uma lata de leite congelado e a esmagara entre as patas e mordera com os dentes afiados tentando extrair a pasta. Na aurora envolta pela neblina, olhei para o misterioso Morro da Inanição. Lá embaixo, com seus abetos perdidos no nevoeiro e colinas enrugadas na invisibilidade. O vento soprando a névoa como uma nevasca sufocante, e percebi que em algum lugar sobre a névoa o urso se aproximava sorrateiro. E me pareceu, enquanto permanecia ali sentado, que aquele era o urso primordial, e que ele dominava todo o noroeste e todas as neves, e era o senhor de todas as montanhas. Era o urso-rei,
que poderia esmagar minha cabeça com suas patas e quebrar minha espinha como um graveto. E aquele era o seu lar, o seu quintal, os seus domínios. Embora eu vigiasse todo dia, ele não se mostrava no mistério daquelas silenciosas escarpas nebulosas. Ele rondava à noite, entre os lagos desconhecidos, e no raiar do dia a pura luz perolada que toldava as encostas de abertos o fazia pestanejar reverentemente. Tinha atrás de si milênios de perambulações. Tinha assistido aos índios e aos casacos vermelhos chegarem e partirem. E veria muito mais. Escutava constantemente a investida tranquilizante e arrebatadora do silêncio, exceto perto dos regatos. Estava consciente da tênue substância da qual o mundo é constituído, embora jamais discursasse, nem se comunicasse por sinais, nem desperdiçasse o fôlego se queixando. Simplesmente satisfazia seu apetite, distribuía patadas e avançava pesadamente sobre troncos caídos, sem ligar para elementos animados ou inanimados. A sua grande boca mastigava a noite. Eu podia ouvir, através da montanha sob a luz das estrelas. Em breve ele sairia do nevoeiro, enorme, e viria perscrutar minha janela com imensos olhos faiscantes. Era Avalokitesvara, o urso, e seu sinal era o vento cinzento de outono. Eu estava à espera dele. Ele nunca apareceu. Finalmente as chuvas de outono. Noites inteiras de chuvas torrenciais sopradas pelo vento, enquanto eu deitava aquecido como uma torrada dentro do meu saco de dormir, e claros dias outonais gélidos e turbulentos, com vento forte, nevoeiros céleres, nuvens velozes, brilho de sol súbito, luz pristina em retalhos da montanha, e meu fogo crepitando enquanto eu exulto e canto a toda voz. Do lado de fora da minha janela, um esquilo varrido pelo vento está sentado nas patas traseiras sobre uma rocha. Mãos unidas, mordisca uma espiga de aveia que segura entre as patas. Pequeno senhor de tudo o que inspeciona. Pensando nas estrelas noite após noite, começo a perceber que as estrelas, elas são palavras. E todos os incontáveis mundos da Via Láctea são palavras. E esse mundo também o é. E percebo que não importa onde eu esteja, seja em um quartinho repleto de ideias, ou nesse universo infinito de estrelas e montanhas, tudo está na minha mente. Não há necessidade de solidão. Por isso, a minha vida, pelo que ela é, e não forme ideias preconcebidas de espécie alguma em sua mente. Que estranhos e doces pensamentos brotam nas solidões montanhosas. Certa noite eu percebi que, quando tratamos as pessoas com compreensão e estímulo, uma expressão de humildade estranha e infantil lhes perpassa os olhos envergonhados. E não importa o que estiverem fazendo, não estavam certas de que fosse correto. Cordeirinhos espalhados por toda a face dessa terra. Visto que, ao compreender que Deus é tudo, você percebe que deve amar tudo por pior que seja. Em última análise, nada é bom nem mal. Pense na poeira. É apenas o que é. Ou seja, o que se faz parecer uma espécie de drama para ensinar algo a alguma coisa. Alguma substância menosprezada do mais divino dos shows. E percebi que não era necessário me esconder na desolação e que podia aceitar a sociedade para o que desse e viesse, como uma esposa. Vi que se não fosse pelos 6 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar e o pensamento, a individualidade disso tudo, que é não existente, simplesmente não haveria nenhum fenômeno para apreender. Na verdade, não haveria 6 sentidos nem individualidade. O medo da extinção é muito pior do que a própria extinção, a morte.
perseguir a extinção no velho sentido nirvânico do budismo é, em última análise, uma bobagem. Como os mortos indicam no silêncio do seu sono bem-aventurado na Mãe Terra, que de qualquer maneira é um anjo suspenso no céu. Eu simplesmente me deitava nos campos da montanha ao luar, com a cabeça na grama, e ouvia o reconhecimento silencioso das minhas angústias passageiras. Sim, desse modo, tentar atingir o nirvana, quando você já está nele, atingir o topo de uma montanha, quando já está lá, e tem apenas que permanecer. Assim, permanecer na bem-aventurança nirvânica é tudo o que eu tenho a fazer, que você tem a fazer, sem esforço, sem caminho realmente, sem disciplina, mas apenas saber que tudo é vazio e desperto, uma visão e um filme na mente universal de Deus. E permanecer mais ou menos sabiamente em meio a isso é ficar, porque o silêncio em si é o som dos diamantes que podem cortar tudo, o som da vacuidade sagrada, o som da extinção e da bem-aventurança, esse silêncio de cemitério que é como o silêncio do sorriso de um bebê, o som da eternidade, da beatitude na qual certamente é preciso acreditar, o som que jamais ouve nada senão Deus, que em breve eu ouviria em uma ruidosa tempestade no Atlântico. O que existe é Deus, em sua emanação. O que não existe é Deus, na sua serena neutralidade. E o que nem existe, nem não existe, é a divina e imortal aurora primordial do céu Pai. Este mundo nesse exato instante. Por isso eu disse, permaneça nisso. Aqui não existem divisões para quaisquer das montanhas, ou mosquitos, ou vias lácteas inteiras de mundos, porque sensação é vazio, envelhecimento é vazio. Tudo é apenas a dourada eternidade da mente de Deus. Por isso pratique a bondade e a compreensão. Lembre que os homens não são responsáveis por si mesmos. Por sua ignorância e maldade, se deve ter pena deles. Deus se compadece porque o que há para dizer a respeito de qualquer coisa vista no mundo é apenas o que é, livre de interpretações. Deus não é aquele que alcança, ele é o viajante, naquilo em que tudo é. O que subsiste, uma lagarta, 1000 cabelos de Deus, portanto saiba sempre que isto é apenas você, Deus, vazio, desperto e eternamente livre como os incontáveis átomos da vacuidade em todos os lugares. Decidi que, bem, quando retornasse ao mundo lá embaixo, tentaria manter a minha mente límpida em meio às obscuras ideias humanas que fumegam como fábricas no horizonte, através do qual eu caminharia, em frente. Em setembro, quando eu desci, um gélido aspecto dourado surgira na floresta, como um augúrio de frios repentinos, geadas e eventuais nevascas uivantes que cobririam meu barraco por completo, a não ser que aqueles ventos do topo do mundo a conservassem intacta. Quando cheguei à curva da trilha onde meu barraco desapareceria e eu desceria até o lago para encontrar o barco que me levaria dali para casa, eu me virei, olhei para ele e abençoei o pico da desolação e a pequena cabana no cume, e agradeci a eles pelo abrigo e pela lição que me ensinaram. E fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. É um conto diferentão, assim, uma linguagem diferente. Eu gostei do finalzinho aqui, achei bem interessante essa leitura que ele fez aí sobre Deus, sobre o que são
né? O Nirvana, como é estar no Nirvana e como é permanecer no Nirvana e viver em Nirvana, né? Encontrar, você não precisa subir a montanha lá para olhar e sentir que quem você é. Você pode viver nisso no meio de todo mundo, na rua, no ônibus, né? É mais ou menos isso que eu entendi. De toda forma, você já conseguiu viajar sozinho? Muitas pessoas estão até mais acostumadas a viajar sozinho do que acompanhado, né? Eu não lembro, talvez, deixa eu ver. Eu gostaria de viajar sozinho, até acampar sozinho, né? Tem muitos lugares legais hoje em dia para acampar, né? Você chegar lá, montar sua barraca e ter um encontro consigo. Eu acho que seria bem interessante. Comenta aí, diz o que você acha. 100 anos de Jack Kerouac. On the road, vamos lá!